paz, irmãos. Todos estão bem? Eu espero que sim. Nós estamos reunidos para mais um domingo, nós compartilharmos da palavra de Deus, e isso tem sido, não sei para vocês, irmãos, mas para a gente tem sido um privilégio e uma oportunidade de, pelo menos, sentir que vocês estão próximos da gente, o que é muito bom, né? Hoje, um domingo muito especial, né? Hoje a gente comemora, gente, o Dia do Pastor, e a gente tem muito a agradecer a esses dois grandes homens de Deus que o Senhor tem colocado na nossa vida, que é o pastor Júnior e o pastor Reginaldo, juntamente com as suas famílias, né, as suas esposas, que vocês possam realmente ser muito abençoados. Nós agradecemos todo o trabalho, todo o sacrifício, todo o empenho que vocês dois têm feito, desenvolvido. Isso, tenho certeza, a gente não pode pagar nem presentear a altura do que vocês mereciam, mas sintam-se hoje abraçados, sinta o calor da igreja, que com certeza depois as pessoas, irmãos, mandem aí mensagem para os pastores, falando o quanto eles são importantes, o quanto eles são especiais, porque eles são, na verdade, né? E não só para eles, né? Eu tenho muitos bons pastores, amigos pastores, e eu vou fazer questão de mandar mensagem para todos eles, porque não é qualquer dia que a gente celebra essa função tão especial, né, que exige tanto das pessoas, da família, da casa, de tudo, né? E hoje nós vamos ter um tema muito especial, já dá para ver aí nos slides, e eu tenho a honra de compartilhar essa aula hoje, né, com o professor Guilherme. E aí, Gui, tudo bem? Graça e paz, Bárbara, Isaías, irmãos, como é que vocês estão? Espero que bem, que essa aula seja uma bênção, como tem sido as outras, que possa ser de bastante edificação para todos nós, porque todos nós estamos em processo de aprendizado e melhoria, e aproveitar o espaço aqui para desejar também um feliz dia dos pastores, para todos os pastores, principalmente para os nossos, que Deus continue dando força, dando direção e dando sabedoria para todos eles, para que eles possam continuar exercendo essa função tão importante na vida de todos nós. Amém. E também com o professor Isaías. Graças e paz, irmãos. Aproveitando esse espaço e parabenizando aos nossos pastores, né? E como a Bárbara disse, conhecemos tantos pastores, né? São pessoas de Deus e no ministério árduo, né? E de bênção. Que Deus possa abençoar cada pastor e que possa dar sempre a direção. Certamente Ele dá a cada um. Amém, é isso mesmo. Amém. E para a gente começar a nossa aula, eu vou pedir para o Gui. Gui, você ora para a gente começar? Pois não, oro sim. Feche seus olhos, vamos entrar em comunhão com Deus agora. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá de vida, nos dá de saúde, nos dá de privilégio de ouvir a tua palavra, de compartilhar e aprender um pouco mais sobre esse imenso conhecimento e sabedoria que pertence ao Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando a direção, Senhor, porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é lâmpada para os nossos pés, Pai. Por isso, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, e que nós possamos sair dessa aula edificados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, gente, o tema de hoje é um tema que eu julgo bastante interessante, tá? É um tema que há pouco tempo atrás eu pedi para a gente dar uma aula especial a respeito disso, porque gerou um pouquinho de dúvidas e é um tema que eu tive no seminário e eu achei bastante interessante, porque a gente às vezes lê e passa desapercebido a profundidade que esse tema pode ter, que faz toda a diferença na mentalidade e no que a gente assume que nós somos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, tá? Deixa eu tentar mudar meus slides, eu não estou conseguindo, olha que maravilha. Tá mudando para vocês aí, professores? Aqui não. Oi? Agora mudou. Mudou. Beleza. Então, gente, como a gente sempre tem feito, nós vamos fazer uma revisãozinha de uma aula excelente, uma aula muito boa. Quem não assistiu a aula de justificação, gente,
volta aí, procura no YouTube, dá uma observada nessa aula, assiste essa aula, porque foi uma aula extremamente rica, com um conteúdo muito interessante. Por quê? Porque nós falamos que a justificação, ela não é somente o perdão dos nossos pecados ou a declaração de inocência para um culpado, né? É um ato exclusivo de Deus de declarar o homem justo, né? E isso, gente, é importante para as nossas vidas, né? Apesar de ter baseado na parte de leis, na parte, digamos assim, judicial, né? Ela transcende a questão da lei, esbarra na parte espiritual. Por quê, gente? Porque quando a gente pensa que Jesus, que não tinha pecado, um inocente, morreu por nós, para que a gente hoje tivesse a liberdade, né, sem julgo, sem realmente essa questão da inocência, isso nos faz pessoas diferentes, nós vivemos diferentes, sem o peso do pecado, sem o peso da condenação, né? E aí a gente viu aí alguns métodos, né, que o Guilherme abordou, que era a meritória, que na verdade fala sobre a ação, né, a obra salvatória, salvífica que Jesus operou nas nossas vidas, né? Aí a gente falou sobre o método originadora, que na verdade fala sobre que esse sacrifício, né, esse ato foi pela graça de Jesus, né? Não tem nada que nos faça, que a gente faça, ou que nenhuma atitude nossa que justifique esse ato de amor, né, para que Jesus teve para com as nossas vidas. E claro, né, o instrumento pelo qual essa graça nos alcança é através da fé, que nós falamos também. Então, se você não viu, gente, volta aí, procura no YouTube, porque é uma aula bastante interessante. E hoje nós vamos falar... Ih, gente, deixa eu mudar aqui, porque tá difícil. Aí. Nós vamos falar a respeito de adoção. E aí eu já queria pedir, Isaías, você pode ler para a gente? Aí a gente começa a fazer Gálatas 4, de 1 a 7. Diz assim o texto: digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Isso. Gente, esse bloco de versículo aí, ele vai sintetizar tudo que a gente precisa. Não vou dizer tudo, né? Porque a Bíblia inteira vai fazer com que a gente entenda esse tema, mas vai sintetizar bem o que a gente precisa saber a respeito da adoção, tá? O termo grego que se refere à adoção é a uiotesa. Uitesia. Uitesa é uma variação. Mas, enfim, isso significa o quê? Quando uma pessoa é adotado, é reconhecido por uma família e ele passa a ter direito como um filho herdeiro. Então, esse termo que está na sua palavra, na sua Bíblia, que o Isaías acabou de ler, ele se refere ao ato de você adotar uma pessoa, adotar um filho, uma filha. E esse filho, então, passa a ser um filho genuíno, tá? Isso é extremamente importante. Eu gostaria que você fixasse com isso na cabeça, porque mais para frente isso vai fazer todo sentido, tá? O que acontece, tá, gente? Do ponto de vista legal, esse filho, ele passa a ser o quê?
legítimo, tá? Não é como que eu posso dizer? Alguém que é adotado, mas que não tem direito, ou que é tratado de forma diferente, tá? Não é o agregado, né? Isso, não é agregado, ou o filho bastardo, como a gente vê em filme, novela, né? Em cenas assim. Não é essa questão. Esse termo ele se refere especificamente ao fato da pessoa ser adotado e ser considerado. E, claro, do ponto de vista teológico, tá? É o ato do quê, gente? Da graça de Deus, pela qual nós somos recebidos para a família de Deus. Né? Então, olha a importância, né? Jesus, naquela cruz, ele pagou os nossos pecados, como a gente já falou. E não só isso, nós agora pertencemos a uma família. Nós somos filhos de Deus. Guardem isso, tá? Isso vai fazer também sentido mais para frente. E aí, gente, a gente entende que nós somos o quê? Filhos e herdeiros. E aí eu gostaria que alguém, por favor, abrisse 1 Pedro 1. É um texto longo, mas é importante a gente ler, tá? De 2 ao 14. Ok. 1 Pedro 1, 2 a 14. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve momento, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelada que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Isso. Gente, é um texto grande, mas como eu falo, a gente precisa entender o que a Bíblia está falando, né? Não adianta só a gente pegar um texto isolado e tentar achar motivo e razão, né? A gente tem que ver que não somente Paulo comentou sobre isso, essa condição de filhos, mas também Pedro, né? E falando especificamente do texto de Gálatas que nós lemos, né? Esse termo adoção, tá, gente? É adoção de filhos adultos. Por quê, tá? Não se refere às crianças porque o conceito, principalmente para o judeu, o romano, a criança não tinha muito direito, né? Então, não tinha privilégios, não tinha direito. Então, só
o filho adulto poderia, por exemplo, tomar posse de uma herança, poderia ter certos privilégios, certas regalias, coisa que uma criança não teria, né? Inclusive, Pedro e depois Paulo também comenta sobre isso, tá bom? E o que é importante, tá? Paulo era um apóstolo, né, de Jesus. Ele, apesar de ser judeu, ele tinha a nacionalidade romana, né? Ele era um cidadão romano e, como cidadão romano, ele entendia, ele estava por dentro das leis que governavam aquela sociedade da época, né? Porque isso é muito importante, você saber qual as regras que comandavam o jogo ali. E quando ele diz, né, principalmente ali na carta de Gálatas, ele fala a respeito da adoção, ele fala de um termo e de uma ideia, de um conceito ligado às convenções legais, né, de justiça, de direito romano. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões romanas, tá? Por quê? Porque é importante a gente entender o que passava na cabeça de um romano. Qual que era a ideia do romano, tá bom? Ó, a família romana, ela, apesar do que a gente vê em filme, todas essas coisas, era uma família que se orgulhava dessa instituição, tá? Eles tinham orgulho das famílias que eles constituíam e valorizavam a família, né? Então, por que eles valorizavam tanto a família? Porque era ali que os conceitos, os valores eram formados, né? Não adianta nada eu querer que meu filho não grite se eu vivo gritando, né? Os professores aí dos cursos de pais, educando o filho à maneira de Deus, até mesmo Casados para Sempre, você percebe que o exemplo é muito mais importante do que qualquer palavra que você venha dar para o seu filho. E aí, por isso o lar, né, a família era muito importante para o romano, porque lá algumas características como a firmeza, a tenacidade, né, a dureza, a determinação, a submissão às autoridades, obediência, a questão da razão está sempre antes da emoção, né? O romano valorizava isso, tinha herdado isso um pouco dos gregos, né? Totalmente isso dos gregos. Então, era ali, naquele ambiente em que os filhos eram formados, né? Esse conceito era passado de pai para filho, enfim. E na família romana havia a figura de uma pessoa extremamente importante, que era o pater família. O pater família, gente, a gente pode dizer que é o pai, o chefão. E esse pai, ele não era só o pai, tá? Ele era o senhor e dono de tudo e de todos. Tudo, posses, terras, gado, ovelha, carneiro, tudo que tivesse, né? E de todos, né? Então, se o pater família tivesse a minha posse e ele fosse o meu pater família, ele também seria o meu dono. Isso significa que ele também tem de mim, ele tem os meus direitos de vida, morte, de comprar, vender, enfim, tá? Vão entendendo tudo isso porque é importante, tá? Então, o que a gente pode dizer é que essas famílias romanas, elas não eram compostas só pelos parentes, né? Pai, mãe, tio, não. Eles eram também compostos por pessoas livres, que haviam pessoas livres, haviam escravos, objetos móveis e imóveis. Então, tudo pertencia a quem? A esse senhor, a essa figura central masculina que era do pater família. É preciso entender isso, tá, gente? Para a gente entender que, como eu disse, se eu tenho direito sobre a vida de alguém, eu posso fazer o quê? Vender. Por exemplo, durante uma crise, imagine, por exemplo, que o Isaías é o nosso pater família. Está com uma crise financeira. Sei lá, morreu os gados dele. Ele precisa de dinheiro para refazer o rebanho dele. Aí ele vai pegar e fazer o quê? Vou pegar o meu filho Guilherme
que ó, é forte, é bonito, é inteligente, sabe? Vou pegar esse cara, vou pegar esse meu filho, como eu tenho direito sobre ele, eu vou fazer o quê? Eu vou alugá-lo a alguém, a alguma pessoa que queira que ele trabalhe por escravo por um tempo, ou que desenvolva alguma tarefa durante o período. Então, o que eu vou fazer? Através de estão vendo aí, gente? Através de um cara, um intermediário, ele fazia o quê? Ele vendia esse direito desse filho por um período de tempo. Tudo isso, tá, gente? Era dentro das regras, tá? Então, vocês percebam aí que é feito até com um magistrado, quer dizer, existia ali uma corte, juízes que falavam, beleza, isso aí é legal, você pode fazer isso durante um tempo. Então, eram acordos firmados entre os paterfamílias que acontecia direto, tá? Então, a compra, digamos assim, por um período de tempo, era normal para as famílias romanas na época, tá bom? Principalmente em época de colheita, em época de grande trabalho, era normal você oferecer o serviço em troca de uma parte do trabalho, por exemplo, da colheita, ou um salário para esse trabalhador, tá bom? O que acontece é que esse pater família, ele não podia fazer esse tipo de transação, esse tipo de comércio, digamos assim, mais do que 3 vezes. Na terceira vez, quando havia esse escambo, né, essa troca, a pessoa que era vendida passava automaticamente a fazer parte da família do comprador. Então, por exemplo, Isaías vendeu 2 vezes o Guilherme e precisou vender uma terceira vez. Nessa terceira vez, ele perde o direito sobre o Guilherme e o Guilherme passa a ter os seus direitos dados a outro homem, a outro pater família. O que significa isso? Que o Guilherme, ele não vai ser escravo nessa casa nova. Ele não vai ser uma pessoa, um trabalhador apenas, tá? Ele vai ser um filho, um herdeiro, alguém que pode tomar posse dos bens do pater família, se assim ele desejar. Alguém com direitos, alguém com privilégios. E é exatamente esse conceito que Paulo, quando elaborou as cartas e pensou nesse conceito de adoção, quis passar para a gente, tá, gente? Porque quando nós somos adotados para fazer parte da família de Deus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais meros espectadores dessa família ou escravos. Nós temos o quê? Direitos, nós temos privilégios dentro dessa nova família, tá? Nós somos adotados agora como herdeiros reais, como filhos legítimos. E isso é extremamente bonito da parte de Deus, né, gente? Porque agora nós fazemos parte de uma família gigante, enorme, de Deus, como Deus Pai nos adotando. Vocês estão entendendo? Algum professor quer completar aí? Eu queria só implementar que a gente enxerga a necessidade que o Romano tinha de reproduzir na família uma miniatura do que já era a sociedade romana, né? Então, a gente consegue ver o porquê eles se orgulhavam tanto. Eles reproduziam na família o que a sociedade esperava do cidadão, né? Então, Isso. quando ele se desligava da família, ele já sabia como ia funcionar todo o sistema da sociedade da época, porque é o que o imperador fazia em escala maior, o paterfamília fazia em escala micro, né? Ali dentro da família dele. Então, é bem interessante. E é uma forma de organização mesmo, de sociedade. A gente não entende, né? Hoje, a gente, lógico, pensar no conceito de escravidão, a gente abomina. Mas na época, inclusive na época que foi escrita a palavra de Deus, né? Era normal você comprar pessoas, havia cidadãos livres, mas que haviam sido comprados. Enfim, era uma loucura, tá, gente? Mas era o permitido, isso a lei permitia, né? Então, por mais doido que isso seja, né, e polêmico, isso a lei permitia. Então, a adoção, tá, gente? Ela acontecia
de duas formas. E a Bíblia trata isso, esse novo relacionamento com Deus, de duas formas. A primeira é que nós agora somos filhos por regeneração. Eu gostaria que alguém abrisse aí João 1, do 12 ao 14. Isaías, pode ler? Diz assim o texto: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso, bom, também um texto autoexplicativo, né, gente? Porque filhos por regeneração diz respeito quando acontece o quê? Quando a gente crê em Jesus e a gente recebe Ele no nosso coração, e aí o Espírito Santo age nas nossas vidas e nós somos transformados, nós nascemos de novo. E aí também eu convido você que não assistiu a nossa aula do Novo Nascimento, volta aí umas semanas aí e procura a nossa aula de Novo Nascimento, tá? Que nós nos tornamos novas criaturas, com uma nova natureza. E passamos, né, na verdade, de criatura para filhos. Isso é lindo da parte de Deus. E, claro, filhos por adoção, né? Essa é a outra maneira pela qual o Senhor nos recebe por filhos, tá? Então, nós somos filhos regenerados por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. E nós somos filhos da adoção, desse ato de Jesus, de Deus, de nos aceitar na sua família. Não mais como escravos, não mais como meros trabalhadores, não mais como subalternos, digamos assim, mas como filhos legítimos, tá? O principal significado, e eu digo, lógico, espiritual disso tudo, tá, gente? É que a gente, nossa nova posição, é que agora nós somos filhos, né? E isso, eu lembro da aula do pastor Jair, Isaías teve aula com o pastor Jair, eu não sei Isaías, mas eu sempre gostei muito de anotar, né? Eu aprendo dessa forma. E na aula do Jair, eu ficava desesperada para anotar, porque quando ele falou essa aula de adoção para a gente, e o significado romano, mostrou com mais profundidade nas leis, nesse conceito, né? Eu expliquei muito rapidamente esse conceito de venda, né? E compra, tal. Eu percebi quão perfeita é a palavra de Deus, quão perfeito é esse plano que Jesus arquitetou para nos resgatar, para nos tornarmos mais do que simplesmente espectadores desse mundo ou escravos dele. Nós somos agora filhos, gente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Por quê? Porque agora a gente ganha um novo tipo de relacionamento, né? Nosso relacionamento de filho. Então, primeiro, somos de fato filhos de Deus. 1 João, quem puder ler. Eu leio. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que bênção, né? Então a Bíblia afirma que nós somos o quê? Feitos filhos de Deus agora, tá? Romanos 8, 15, Isaías pode ler? Pode. Diz assim: Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Gente, vocês conseguem entender a profundidade disso tudo, né? Então, quando a gente fala que agora nós somos filhos, é porque agora nós temos um Deus como Pai. E o termo, né, grego para papai, né, que é mais profundo, é mais carinhoso ainda, né? É muito bonito ver as pessoas chamando papai, a figura paterna, né? O termo grego é Abba. E somente, lógico, né? Eu falei que significa pai, papai, e somente o filho podia chamar o pater ou a figura paterna de Abba.
Olha que interessante, né? Os escravos não podiam, os servos não podiam chamar o pater família de Abba, somente os filhos. Então, nos mostra uma condição de privilégio, né? Você chegar diante de uma autoridade e poder chamar ele de papai, né? Você ganha respeito, você ganha proteção, auxílio, ajuda, socorro, e isso é muito interessante, gente. E aí, Romanos 8,16. 16, ele fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu queria colocar para Pode falar, vocês Zé. verem a profundidade que é essa adoção. A Bíblia fala de uma forma humana, né? A gente usa o termo teológico antropomorfismo, né? Ou seja, explica de uma forma humana por causa da figura dos pais, né? Dos nossos pais, e a Bíblia fala dessa forma. Quando você lê o 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma outra dimensão, vai além da dimensão humana. Ela é muito forte isso, né? É profundo isso. Então a Bíblia nos explica a adoção como filho, né? Mas ela tem uma conotação muito mais profunda, né? Ele usa o termo humano para que a gente possa entender, mas esse termo espiritual, você vê que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é uma coisa mais profunda do que simplesmente uma família. Quando a gente vê, por exemplo, um pai que abusou de uma criança, essa figura paterna para essa criança, ela é horrível, né? Ela é horrível. Então, por isso dessa profundidade, vai além dessa paternidade humana. É algo divino, algo muito profundo. Eu até ia comentar isso mesmo, né, Isaías? Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa privilegiada, o meu pai, algumas pessoas conheceram, tiveram esse privilégio também. Eu desfrutei de uma ideia, de um conceito, de um relacionamento paterno extremamente positivo, né? De incentivo, de amor, de cuidado, de zelo, de amparo. Então, eu consigo fazer digamos, essa ponte, né, com um Deus zeloso, um Deus bom, mas algumas pessoas sentem essa dificuldade porque não tiveram, ou, como o Isaías mesmo disse, né, a figura paterna provocou vários traumas, vários problemas, e não consegue associar a paternidade de Deus com a paternidade humana. Mas é tão maravilhoso a paternidade divina porque ela é infinitamente superior à paternidade de um homem, porque a paternidade do homem, ela acaba sendo falha, né? Meu pai não era uma pessoa perfeita, tinha suas falhas, dava bronca na gente e nos colocava de castigo. Teve um episódio, gente, que meu pai não queria nunca que a gente brigasse entre nós. Nós somos 3 meninas, né? Então, ele odiava a ideia da gente brigar entre nós. E óbvio, né, gente? Briga entre irmãos é normal, né? Depois a gente se reconciliava, tudo, mas teve um episódio que eu briguei com a Beatriz e sabe o que ele fez? Ele nos amarrou de frente, uma para outra, com a mãozinha assim, né? Amarrou com um paninho fraldinha, assim, né? A gente já era grande, tá, gente? Não era pequena, assim. Grande que eu digo assim, acho que a gente tinha uns 7, 8 anos, já tinha consciência, né? Então, amarrou a gente uma de frente para outra e aí uma, né, ficava com o rosto colado na outra. Então, ia comer, as duas iam comer juntas. Precisava uma ir no banheiro, as duas tinham que ir juntas. Então, lógico que ele quis passar para a gente, né, que nós precisamos uma das outras aqui, e depois a gente se abraçava e tudo ficava bem. Hoje em dia, esse método não sei se é o mais correto, tá, gente? Funcionou para a gente naquela época,
né? Hoje os psicólogos aí vão falar que meu pai e minha mãe exageraram. Óbvio, o pai humano, ele tem falhas, ele tem problemas, né? Então, isso acaba passando isso para a gente, né? Mas o pai que a gente está trabalhando hoje e tá apresentando hoje, gente, é um pai soberano, é um pai poderoso, é um pai que nos adota numa condição e a gente nem precisa fazer nada para agradar. Nem a gente não precisa, a gente só precisa crer no filho, no nosso, digamos assim, nosso irmão, o primogênito de Deus, né? E para que ele faça todas as coisas por nós e nos auxilie, seja o nosso Deus e esse Pai zeloso aí, tá? Se você tiver mais dúvida a respeito, inclusive, do conceito romano, dessa questão de como se dava essa... Eu tenho bastante material para as pessoas lerem, então, se você tiver interesse, manda no chat ou entre em contato com a gente aí, com qualquer professor, que aí o professor repassa para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso, tá bom? Continuando, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os resultados que essa adoção opera nas nossas vidas, né, gente? Porque a partir do momento que nós somos agora, temos uma outra condição, nós também ganhamos direitos, deveres e uma responsabilidade gigante, tá? O primeiro resultado que eu apresento para vocês é que nós somos livres, libertos da escravidão, da lei, né? O que isso quer dizer, tá bom? A lei, ela escraviza, ela traz medo. Quando a gente recebe a adoção, tudo isso acaba. Em Cristo, nós somos o quê? Livres. Portanto, a gente não precisa temer o quê? A lei. Quando a gente diz lei, tá, gente? E o conceito de lei é realmente uma regra, o que se deve, o que não se deve fazer. Para o judeu, isso era muito difícil, né? Porque eles tinham um conjunto de leis, a gente comentou isso, eu acredito, até na aula passada, e era muito frustrante para o judeu, e eu acredito que até hoje, não conseguir cumprir todas elas, porque é muito difícil, tá, gente? Eram regras que passavam desde a parte social, né, do comer, do beber, sabe, de tudo, até as regras espirituais. Então, era algo que escravizava o judeu. O judeu vivia para cumprir regra, casava para cumprir regra, tinha filho para cumprir regra, sabe assim? E então você viver com medo de quebrar uma regra ou não não satisfazer através de uma regra é muito difícil. Então esse peso do pecado e essa escravidão da lei, ela não existe mais, né? Inclusive a lei do pecado. Nós agora somos o quê? Livres disso tudo, tá bom? Algum professor quer comentar? Eu acho que faz bastante link com a aula passada, realmente, que a gente discutiu dos débitos e créditos dos judeus, né? Então, a gente vê que Deus fez por nós o que nós jamais conseguiríamos sozinhos, que sermos justos perante a lei de Deus. Então, além de sermos filhos, nós somos filhos amados e justos diante de Deus. Então, isso é importante, porque nós brasileiros, a gente está acostumado a estudar a história brasileira, e se a gente colocar isso no nosso contexto da escravidão, por exemplo, que a gente viu na escola, olha a crueldade que era, né? Então, assim, imagina você, aqui no nosso contexto, você é um escravo trazido lá da sua origem e você é maltratado e do nada o seu dono fala, vem aqui que eu vou ser o seu pai a partir de agora. Então é muito forte isso. Então é um amor assim imensurável e adicionando o fato de que nós não fizemos nada para merecer. A gente não fomos escravos bonzinhos até chegar ao merecimento de ser chamado de filhos. Então a gente realmente precisa ser muito grato e precisa realmente tomar posse dessa verdade.
E é legal que é uma condição de igualdade, né, Gui? A gente não chega como um filho... ele foi legal, ele me ajudou, sei lá, me salvou da morte, sabe assim? Tenho essa dívida de gratidão. Não, ele nos coloca numa condição de igualdade, né? E o segundo resultado disso tudo, tá, gente, é que a gente ganha muitos irmãos, e o principal deles, né, como eu disse, né, um pouquinho nos minutos anteriores, é que Jesus é o primogênito, é o principal. E isso é lindo, né, gente? Porque, meu, olha que maravilhoso, nós fazemos parte da família de Deus. Isso está lá em Romanos 8:28. Quem pode ler? 29, né? 29, desculpa. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Então, essa família é grande, cabe mais gente, né? Tem mais gente para chegar. Então, é uma família que nunca vai parar de crescer até a volta de Jesus, e a gente vai estar lá na glória. E é muito lindo isso, tá, gente? Como o Guilherme falou, a gente precisa valorizar essa condição de filhos, que a gente às vezes não valoriza, né? Nós achamos que, por exemplo, meu pai era muito paciente com a gente, né? Para algumas situações. Então, a gente acha que a gente pode até o limite com Deus. E, na verdade, a gente precisa mais agradar do que ser agradado, né? Porque o terceiro resultado, por exemplo, é que nós somos feitos herdeiros de Deus. E quando a gente pensa em herdeiro, né, já vem na nossa mente o quê? Os bens, né? As riquezas, as casas, as mansões, enfim, né? As fazendas. Não, quando a gente fala na herança que Deus tem preparado para nós, tá, gente? Porque Ele é um Deus rico em graça, em bondade, em amor, em paz, né, em sabedoria. Essas são as verdadeiras heranças pelo quais nós almejamos, né? Não que Ele não esteja e não se importe com, por exemplo, a nossa saúde e nosso bem-estar financeiro, tá, gente? Inúmeras vezes a gente já viu irmãos aí em situações bem difíceis, né, com dívida, enfim, e que aconteceu do Senhor operar um grande milagre, fechar um negócio muito bom e as coisas acontecerem, né? Então, Deus também cuida dessa parte, mas não é só dessa parte que Ele está interessado. Deus está interessado em nos dar paz, em nos dar a graça dele, em estender a sabedoria dele. Então, olha a herança que a gente pode tomar posse, que está disponível, porque, como eu disse, nós hoje somos herdeiros, e a adoção é de filho adulto, que já pode tomar posse da herança, que já tem autonomia de direitos e deveres, né? Então, nós já podemos tomar posse disso tudo, isso já é nosso, tá? Isso não precisa de nada para acontecer, isso já está disponível, né? Então, nós temos aí mais de 2.000 anos de promessa, aqui, ó, de bandeja para a gente, né? Então, isso é interessante a gente pensar que nós somos co-herdeiros de Cristo, né? E isso é um privilégio, né? Um privilégio. Além disso, tá, gente? O quarto resultado é que nós, óbvio, nós recebemos uma atenção especial do Pai. Tá lá em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, a parte B. Mas pode ler inteiro. Diz assim o texto: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer, o que está querendo dizer aqui, gente, tá? É que ele demonstra esse amor. E essa é a atenção que a gente pode ter. Quando uma criança faz birra, ou ele faz o quê? Para chamar a atenção do pai, para que o pai vire para a criança e fale: oi, o que você quer? Você quer carinho? Você quer atenção? Você quer amor? São essas demonstrações que a criança quer, né? E é isso que Deus está disponível. Esse texto mostra a demonstração mais genuína do amor de Deus, tá?
E além disso, tá, gente? Não é só de amor, né? Deus também, ele nos propõe o quê, tá? Uma disciplina, né? Porque, óbvio, né? Como um bom pai. O bom pai não é só aquele que paparica, que enche de presente, que mima, né? Os resultados podem ser bem desastrosos se você satisfazer todas as vontades do seu filho, né? Eu falo, eu não tenho filhos, tá, gente? Mas eu sempre penso nessa responsabilidade. Toda vez que eu, por exemplo, vou visitar uma criança, ou eu trabalho com criança, né, na escola lá, então eu vejo a responsabilidade que é criar uma pessoa e passar valores e embutir conceitos ali de amor, de respeito, sabe, de tudo isso. E aí, não é só essa questão de dar, mas é também a questão de limitar, né? E isso significa disciplina necessária para que a gente cresça. Não adianta nada, como eu disse, né? O pai fazer todas as vontades. É necessário, às vezes, em alguns momentos, ouvir nãos. São gostosos de ouvir? Não. Mas fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da gente entender que os planos que Deus tem para as nossas vidas são muito maiores, né? Eu não sei aqui, aí os professores também podem até, se quiserem exemplificar, orou por uma coisa. E aí Deus mostrou que não era aquilo, que eram outras coisas e muito melhores, que a nossa mente humana estava pensando uma bolinha de gude, quando na verdade Deus queria dar, né, uma bola, por exemplo, de futebol maior, né? Então é isso que a gente está querendo dizer, tá? Essa atenção não só diz respeito ao amor, a essa herança, por exemplo, que a gente que a gente recebe e tem disponível, diz respeito também dessa disciplina que o Senhor nos dá. E é um fato e é necessário para que a gente cresça. Alguém quer comentar? Eu acho que eu também não sou pai, mas assim, eu me sinto grato pela educação que eu recebi justamente por isso, porque a gente vê, como você falou, o resultado desastroso de um pai muitas vezes pecar de repente, pela omissão do não ou pelo excesso do sim. E aí a gente vê como Deus é perfeito até nisso, né? Então, ele fala que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Imagine Deus. Mas não significa que ele vai dar tudo, ele vai dar as coisas boas para que a gente seja melhor do que a gente é. Então, isso é importante porque nenhum pai corrige com o intuito de punir, só por punir. O pai corrige com o intuito da pessoa ser melhor. Quando seu pai amarrou você na sua irmã, com certeza te gerou uma lição, te gerou uma lembrança de que aquilo foi importante na sua vida. Se ele não tivesse feito, provavelmente a birra provavelmente entre vocês teria durado muito mais tempo. Então, Durou, assim, durou uns 2 minutos, viu, Gui? Para falar bem a então. verdade. Foi uma Depois boa já estava amando estratégia. de novo. É, Então. Então, acho que é importante isso, a gente ter ciência de que ele tem o melhor e, como pai, ele vai querer sempre o melhor. Ninguém quer dar ao filho algo que vai fazer mal. Então, às vezes, a gente, na nossa limitação de conhecimento e sabedoria, acaba pedindo de forma errada. Então, a gente não sabe nem pedir. Então, é por isso que é tão importante ter um pai tão sábio e tão zeloso por nós para que a gente receba sempre o melhor. Né? e sabe o que é legal? Acho que, não me engano, não sei agora, acho que era o pastor Semolini que falava, né? Nenhuma criança vai ganhar uma moto do pai, né? Você vai ganhar o quê? Um velotrol, vai ganhar uma bicicleta, para depois, né? Enfim. Te preparar para as próximas fases. Por quê, gente? Uma criança com uma moto, o que vai fazer? Nada, não é? Primeiro, por exemplo, eu não consigo subir moto por causa do meu tamanho. Então, se eu for pilotar uma moto, gente, muito provavelmente se parar no semáforo eu vou cair. Então, assim, eu não estou preparado para uma moto. Por que que eu vou ganhar uma moto? Né? Então, e muitas vezes a gente quer a moto. E Deus fala, não, você não está preparado para ganhar essa moto. Você precisa ainda lá do velotrolzinho.
né? Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Porque um quinto resultado é que o próprio Espírito Santo vai nos guiar. Então, gente, ele vai nos orientar, ele vai nos dirigir, ele vai guiar as nossas vidas, para que a gente entenda quais são as nossas necessidades, para a gente entender, sabe aquela questão do eu preciso disso e Deus me deu exatamente isso? Nossa, eu precisava exatamente disso e Deus ainda superabundou na minha vida? Esse conceito, tá, gente? De que essa atenção de Deus passa, inclusive, por ter deixado o próprio Espírito Santo, né? O próprio Espírito de Deus ali para nos guiar, para nos orientar, para que Ele faça a obra perfeita e completa nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. A gente só tem que realmente ter um espírito grato, uma vida de gratidão com a obra que Deus fez, né? Porque a gente percebe perfeição em todas as coisas, em tudo, gente. Na criação, na forma como a condução da história é feita, na plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo ali vindo em carne e pagando o alto preço para as nossas vidas, o amor de Deus ali sendo desenhado e apresentado à humanidade e a continuação da obra guiados, né, pelo Espírito Santo. Então, tudo isso é perfeição nas nossas vidas. E nós precisamos ser gratos por essa condição, né? E aí, gente... A adoção, Bárbara, ela nos dá direitos e deveres. Os direitos é total, que vem de Deus para nós. Nossos deveres, nós somos libertos aí pela escravidão da lei, nós pecamos, e como nós vimos no estudo da semana passada, nós fomos justificados. Então, Deus justifica os nossos erros, né? Então, os direitos, eles são irrevogáveis. Agora, os deveres nossos, nós erramos, né? Nós não estamos à altura. E quando nós erramos, a justificação, né? A morte de cruz, como ele diz aí no 20, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente é direcionado a nossa vida pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai mortalizando, vai mortificando o nosso pecado, vamos sendo balizados por essa direção, para que nós cumpramos aí os nossos deveres, a gente possa cumprir os nossos deveres. Vamos cumprir tudo cabalmente? Não, a gente vai errar, mas somos justificados. Então, aí entra numa parte que a gente vai ver a semana que vem, que é a santificação. É um processo que a gente vai melhorando a cada dia. Então, a adoção, ela se dá lá na conversão, no novo nascimento, como a gente viu, né? E aí ela já passa automaticamente a ser filho de Deus, com direitos e com deveres, né? Sabendo que os direitos é total, Deus nos concedeu e é irrevogável, e os nossos deveres, sim, nós somos falhos nos nossos deveres, é esse que a gente tem que ir aperfeiçoando. É isso aí, gente. Para a gente já caminhar quase para o fim da nossa aula já, gente, olha como passa rápido. A gente pôde entender, então, e algumas coisas bastante importantes para as nossas vidas, né? Porque se nós já aceitamos, né, Jesus como nosso Salvador, se nós já compreendemos tudo o que isso representa, o que tem, não vou dizer assim, o que tem por trás, né? A ideia é assim, todo o peso disso, tá, gente? Isso também traz o quê, tá? Outras coisas aconteceram. Como Isaías acabou de dizer, quando Jesus nos justifica, quando a gente aceita Jesus, quando a nossa vida é mudada e começa, né, a partir desse momento, uma transformação, outras coisas também acontecem. E uma das coisas, né, mais maravilhosas é que nós somos... Desculpa, irmãos, não é Covid. Nós somos recebidos, tá?
como o quê? Como filhos. Filhos legítimos, tá? Filhos adotados, sim, mas recebidos como legítimos, de sangue, né? Aquele autêntico, como filhos de Deus. E aí, gente, o que eu gostaria de propor para vocês, né? Não é nenhuma atividade, nem nada, mas é só realmente uma reflexão para a gente pensar, que eu, quando estava preparando a aula, eu deparei, né? Será que nós estamos vivendo realmente como filhos, né? Desperta a ideia que o Isaías acabou de falar. Será que nós estamos querendo mais usufruir dos direitos, né? Que nós ganhamos e abrimos mão das responsabilidades? Ah, isso é muito para mim. Isso eu não consigo fazer, né? Falar de Jesus é muito difícil. Dar aula, é muito difícil. Fazer seminário, é muito difícil, né? E outras tantas responsabilidades que nós abrimos mão, só queremos o quê? Os direitos? Ou ainda, será que a gente tem permitido que o Espírito Santo nos guie ao ponto de nós entendermos, sermos alertados, por exemplo, diante de um perigo, de um pecado, a correção muitas vezes, como a gente comentou, né, o castigo, enfim, é muito duro, é muito difícil, mas ele é necessário para que a gente cresça. E como o professor Isaías mesmo comentou, a gente nunca vai chegar a desempenhar nosso papel de filho no nosso máximo, como filhos de Deus. É difícil, né, gente, ser filho de Deus. Ser filho de Deus implica em renúncias, em busca em ter uma vida de santidade, busca abrir mão dessa nossa natureza, de deixar que essa natureza se manifeste, né? Deixar isso de lado, procurar uma vida de amor, de respeito ao próximo, e tudo isso é muito difícil. Mas será que nós estamos, então, sendo filhos só dos privilégios e não das responsabilidades? Né? O que você aí, cristão, que está assistindo essa aula, tem feito nessa quarentena, por exemplo, para ser diferença, para fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu local de trabalho, né? Porque muitas pessoas já voltaram a trabalhar. As suas palavras são palavras de ânimo ou são palavras de desânimo? São palavras que vão levar a pessoa a continuar crendo e permanecer firme, ou vão levar aí, essa pandemia vai acabar com as nossas vidas, a economia vai estar destruída e tal. Então, eu gostaria que você pensasse um pouquinho, utiliza o restinho do domingo aí, né, para a gente pensar, e o resto da semana também, para que a gente reflita um pouquinho sobre essa nossa condição, né? Será que nós somos filhos ou só queremos os privilégios do pai? Tá bom? Queridos, eu vou deixar aqui mais uma vez os meus contatos. Não sei se algum professor quer falar. Querem falar, professores? Não. Eu não sei se ficou claro para vocês, irmãos. Se não ficou, procura a gente mais uma vez. A gente insiste que vocês tirem as dúvidas para que vocês não aprendam errado, digamos assim, né? Mas sanem as dúvidas. É legal no chat, tá, gente? Porque às vezes a pessoa é um pouco mais envergonhada, tem um pouquinho de medo de perguntar. Se você pergunta, a pessoa vai lá e fala assim, olha, eu queria perguntar algo bem parecido e nós estamos lá disponíveis para responder para vocês, tá bom? Eu gostaria de desejar um ótimo domingo a todos, que Deus abençoe vocês, que a gente entenda que nós somos filhos de Deus e essa condição é uma condição privilegiada de pessoas que entenderam e aceitaram o sacrifício de Jesus, e isso é fundamental para as nossas vidas, para a gente viver uma vida, como eu disse, de direitos, mas de muita responsabilidade. Fica aqui o meu agradecimento aos professores, mais uma vez, pela disponibilidade, pelo amor a essa obra. Fiquem firmes, irmãos, nessa nossa caminhada com Cristo, nessa quarentena, nesse distanciamento social. Quem puder, fique em casa.
e que Deus nos abençoe. Eu vou pedir, então, para o Isaías, professor Isaías, fazer a nossa oração de encerramento. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nos escolheste. Te agradecemos, Senhor, porque fomos justificados, Senhor, pelo teu sangue. Te agradecemos, Senhor, porque fomos adotados, Senhor, nessa família maravilhosa, Senhor. E te pedimos, perdoa, Senhor, nossas falhas, aquilo que, Senhor, a gente não consegue viver como filho, mas a direção do teu Santo Espírito na nossa vida vai, Senhor, mortificando, Senhor, aquilo que não bate, Senhor, com a tua vontade. Por isso, Deus, fortalece-nos, Senhor, a cada um. E que, através desse estudo da adoção, nós possamos, Senhor, se aprofundar e ter a certeza, Deus, que somos teus filhos e que vamos agir como tal. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Até o próximo domingo, irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau.